Senhores, muito obrigado pelo retorno. Estamos aqui retomando o segundo bloco de perguntas. Nessa fase de rodadas, nós teremos, cada candidato terá direito a uma pergunta para o outro e o candidato tem 3 minutos para responder. Pedirei... Tem 2. Há um aluno que vem aqui sortear. O primeiro a fazer a pergunta. Venham aqui, jovens. Não se preocupe, a timidez é própria dentro do centro acadêmico. Depois, vocês não imaginem a dificuldade que eu tinha de falar enquanto vice-presidente do CAD durante um tempo. E depois vocês... Assim são os jornalistas também, né? No início é sempre muito difícil. Pode abrir. Chapa 2 faz a primeira pergunta e a chapa 10 responde. Professora Dorinete. 1, 2. Novamente, vamos aos questionamentos. Professor Adriano, na sua fala, o senhor falou muito sobre a questão da importância do núcleo, né? Diz que ele é importante e tudo mais. Eu gostaria de saber por que o núcleo foi fechado e o colegiado chamou uma reunião questionou sobre esse fechamento, chamou uma reunião para que isso fosse discutido e isso nunca mais voltou para a pauta. E o professor Ananias, que foi o professor que fez essa solicitação, 30 segundos? Ah, desculpa. Tá, não, tá bom. A ideia é essa, tá? O questionamento é sobre a questão do núcleo. Obrigado pela pergunta, professor Donete. É um assunto que interessa os alunos, e os professores e os técnicos dessa faculdade. Na verdade, o núcleo, ele não foi fechado, né? Pós-pandemia, quando nós voltamos, e o diretor era o professor Carlos Alberto, né? Foi em julho de 2021, tá? Então a direção era exercida pelo professor Carlos Alberto, e a decisão foi tomada coletivamente. Tá? Qual coletivamente? Com o Departamento de Direito Aplicado, que é o departamento responsável pela disciplina, e se nós somos colegiados, nós temos que responder e respeitar as decisões colegiadas. Eu acho que isso é democracia. E quando nós voltamos, nós estávamos com todas as salas com problema de mofo, cadeiras podres, tudo estragado, mobiliário todo acabado. E as cadeiras, quando os alunos, a grande maioria já saíram, mas os alunos do primeiro, que agora estão no 10º período, estavam no primeiro período, a professora Carla estava como coordenadora, a Jamile filmou, o Paulo filmou, nós estávamos abrindo sala, descendo cadeira do caminhão, que foram doadas pela CEMED, pela Secretaria Municipal de Educação, colocando cadeira na sala de aula. Os fios daquele bloco de sala de aula, todos foram furtados. Os fios, levaram todos os fios na pandemia. Então, estava tendo instalação de fio, ar-condicionado sendo instalado, cadeira colocada, e aluno tirando cadeira do caminhão e colocando para estudar. E aí, quando nós chegamos para observar o funcionamento também do núcleo, tudo estragado, o computador todo queimado, não funcionava. E aí nós buscamos o apoio num convênio institucional que nós tínhamos, e agradeço muito a Defensoria Pública da União, que recebeu 130 formandos do 9º período para fazer prática real em convênio com a DPU. Isso foi importantíssimo. E a partir dessa ideia, nós criamos os convênios e eu encaminhei para o reitor todos os pedidos de instalação física. E eu agradeço muito, eu não sei quem fez, tem uma denúncia anônima no Ministério Público Federal, no qual me oportunizou mostrar, nós fizemos levantamentos e mostramos para o Ministério Público Federal que o núcleo não fechou. O núcleo continua atendendo na ACNU, nós temos atendimento na ACNU, os vulneráveis da ACNU. Nós temos disciplinas, porque a gente fala núcleo e acha que o núcleo é obrigatório atendimento, né? Na verdade, nós poderíamos substituir o nome núcleo por coordenação de práticas reais. E prática real é aquela, num processo que está tramitando e os alunos atuam. Estão atuando com a PGE, com outros órgãos, mas o nosso objetivo é reinstalá-lo no prédio da Jaqueira, lá no centro da cidade. E nós temos, então, a ideia de colocar a Casa da Cidadania. E, pasmem, esse projeto é um projeto que a gente precisa pensar para que ele aconteça. O senador Omar Aziz, líder da bancada, garantiu à reitora
recurso por emenda para a reforma do prédio. Mas nós vamos receber um prédio limpo e acabado. Muitíssimo obrigado. Agora o professor Adriano terá 1 minuto para fazer a pergunta à professora Dorinete. Obrigado, presidente. Continuando na mesma linha, presidente, já que eu fui oportunizado para esclarecer sobre o núcleo, eu vou garantir o mesmo direito à candidata. Então, nós já afirmamos nas nossas propostas que a instalação do núcleo de prática jurídica será feita no prédio, lá no centro, né? E já até aprovamos no CONDEP, mesmo tendo pessoas, né, que fui receber 10 horas da noite ontem um pedido de que retificasse a ata, né, mas eu já respondi, já está no SEI novamente, e que convidaremos a DPU para ser a nossa parceira nos atendimentos que ocorrerão. Então, eu quero saber da candidata, com a ausência de espaço físico adequado aqui na Faculdade de Direito, a carência de equipamentos essenciais como computador, scanner, inexistência imobiliária apropriada, insuficiência de servidores técnicos administrativos, como Vossa Senhoria pretende viabilizar a concreta, sustentável implantação do núcleo de práticas jurídicas. Se os alunos terão que vir pela manhã 2 vezes pela semana, porque a disciplina é obrigatória, e se não vier, serão reprovados. E mais, os professores de dedicação exclusiva. 3 minutos para a resposta. Então, vamos lá. Primeiro, a questão da Jaqueira, né? O prédio da Jaqueira, ele não é da FD. O prédio da Jaqueira é da Universidade Federal do Amazonas. E a definição do que vai funcionar no prédio da Jaqueira é responsabilidade da direção superior, no qual ela deve nos ouvir, já que nós habitamos aquele prédio durante muito tempo. Ela deve ouvir a Faculdade de Direito, não necessariamente a direção só. A direção precisa fazer um debate dentro da Faculdade de Direito para verificar se isso realmente vai ser o mais adequado. Até porque o prédio da Jaqueira, ele ainda é um projeto, tá certo? E nós, como nós estamos em eleição, nós checamos todos os fatos e checamos diretamente na fonte, no senador Omar Aziz, sobre esse recurso. E ele disse que esse recurso é para a Universidade Federal do Amazonas e ela vai decidir onde vai aplicar. Isso não é ainda garantido, professor Adriano. Isso é uma decisão da reitoria da administração superior da Universidade do Amazonas. E claro que nós, na direção, eu e o professor Ananias, vamos discutir com a reitora, junto com todos os professores. Vamos fazer a reunião com os professores para verificar o que é mais adequado. Professor, nós temos professores do Núcleo de Prática Jurídica, concursados para o Núcleo de Prática Jurídica. Eu não estou querendo contratar professor substituto ou voluntário, nada disso. Eu estou querendo que os professores do Núcleo de Prática Jurídica exerçam o seu concurso. Exerçam o concurso para o qual eles o fizeram. Os técnicos, nós temos que reorganizar essa situação. Sobre a questão de infraestrutura, professor, é a mesma coisa na Jaqueira. Nós não temos nada lá na Jaqueira. 30 segundos. A mesma coisa aqui. Então, nós temos que reivindicar da reitoria, da nossa reitora, condições para o funcionamento do núcleo. Muito obrigada. Muito obrigado. Próximo. Eu aqui mesmo, para a gente não perder muito tempo. Vamos aqui. Para não ter dúvidas. Chapa 2, pergunta a chapa 10. 1 minuto para a pergunta e 3 minutos para a resposta. Professor, falou uma situação sobre o cuidar das pessoas, né? E disse que quem decide a questão dos técnicos são os próprios técnicos.
Acredito que eu, como gestora, seria responsabilizada por improbidade administrativa, por não fazer o meu papel de gestor. Gostaria de saber do professor como é essa situação, porque acredito que essa discussão sobre a distribuição das atividades é responsabilidade da gestão com todos os técnicos. Muito obrigado pela pergunta, professor Dorinete. É uma questão interessantíssima. Quem frequenta a coordenação de curso, a direção, tem um muralzinho bem à frente no qual tem a escala dos técnicos administrativos. Eles colocam a escala deles conforme o diagnóstico que foi realizado por demanda de serviço. A partir de 2019, a professora Carla assumiu a coordenação, depois de um mês, assolou a pandemia. Nós tivemos a grata surpresa que nós tínhamos tomado uma medida preparatória, que nem sabíamos que seria tão importante, que foi transformar os atendimentos presenciais que eram realizados no gabinete, tudo ali no balcão, e colocamos através de e-mail. Uma coisa muito simples. O e-mail da coordenação, o e-mail da direção, o e-mail da coordenação do programa de pós-graduação, e os alunos demandam, através de e-mail, os seus pedidos. Até 2019, era uma fila interminável de alunos, os técnicos que aqui estão, o Pedrinho talvez não esteja por aqui, né? O Robson, recebiam demandas o dia inteiro, de declaração, certidão, disso, de aquilo, coordenação, atendendo. A partir de 2019, o número de alunos que frequentam a coordenação diminuiu significativamente, para quase zero. As demandas são vindas por e-mail, se transformam num documento que coloca no SEI, que é o Sistema Eletrônico da UFAM. Se for fora, demanda para a Pró-Reitoria, PROEG, PROPLAN, qualquer uma delas. A resposta vem e nós devolvemos para os alunos. Então, os alunos não precisam mais ficar na coordenação de curso, solicitando, requerendo e indo buscar novamente as declarações. Foi algo significativo. Então, primeiro a gente tem que mapear, diagnosticar, para depois a gente tomar decisões. A decisão que eu tomei é a decisão de respeitar a classe, da qual eles sabem quais são os serviços que devem ser realizados, e eu respeito o horário de cada um. Nós temos técnicas que são mães, nós temos técnicos que são pais, que levam os filhos para a escola, nós temos técnicos que têm problema de saúde. A Mara tem 51 anos de faculdade, o Pedrinho tem 46, possui um rim só, mas ele vem todos os sábados aqui abrir a faculdade. Nós temos técnico que tem problema de saúde e está tomando remédio controlado. Nós temos técnicos que estão fazendo exames, porque estão com uma doença talvez que ainda não sabe qual é, mas talvez seja uma doença gravíssima. Então nós temos que cuidar sim das pessoas. E nada melhor que essas pessoas cuidarem delas próprias e a gente respeitar a decisão baseado na carga de trabalho que precisamos e o que deve ser realizado por eles. Na verdade, nós não podemos sobrecarregar os técnicos. Nós temos que trabalhar de forma colaborativa com os técnicos dessa faculdade. Por isso eu busquei apoio nos menores aprendizes, para que os menores aprendizes, além de estar aqui exercitando o seu trabalho, ainda possam aprender o ofício do trabalho no órgão público. Muitíssimo obrigado, professor Adriano. Encerrando o segundo bloco de perguntas, ainda tem mais um. O professor Adriano questiona agora a professora Dorinete. Obrigado, presidente. Nós sabemos que o orçamento da UFAM, quem não sabe, o orçamento da UFAM foi destinado esse ano, porque eu fui relator do orçamento, R$ 6.319.000 para a manutenção de 218 prédios aqui na Universidade Federal do Amazonas, na capital. Esse que nós estamos aqui é um prédio. Eu gostaria de saber da candidata se o orçamento de 2026 vai ser o mesmo orçamento de 2025, se já está na PILOA, né? E só corrigido pela inflação, mas os contratos aqui dessa universidade são maiores que o da inflação. Eu gostaria de saber qual é a manutenção predial essencial para garantir as condições mínimas de higiene, conforto e segurança no ambiente universitário, que Vossa Senhoria pretende assegurar a conservação e funcionamento dessa faculdade, especialmente no que se refere a banheiro, sala de aula, sistema de climatização, diante desse desafio orçamentário e operacional enfrentado por todas as universidades públicas desse país. Perfeito. Eu acredito que essa seja, na verdade, a principal reivindicação de todos nós. Não da professora Dorinete, mas dos alunos, dos técnicos,
como é que isso vai funcionar. Primeira coisa, o orçamento público da Universidade Federal do Amazonas e o orçamento que a Faculdade de Direito recebe, ele não tem um relator de orçamento. Ele tem 2 órgãos que administram e planejam para onde vai o recurso da universidade. E esses 2 órgãos são a PCU, que é a Prefeitura do Campus, que define. Nós solicitamos como gestores para a Prefeitura do Campus fazer toda a manutenção da Faculdade de Direito, da porta do banheiro ao ar-condicionado, do teto que está caindo, a pintura. É responsabilidade da PCU. A Faculdade de Direito, se você for observar no orçamento, ela não tem recurso destinado exclusivamente para a Faculdade de Direito. As outras faculdades têm. Vou dar só um exemplo, porque o tempo é curto. O exemplo da Faculdade de Odontologia. Ela tem um recurso específico para manutenção das suas cadeiras odontológicas. Ela tem um recurso específico que ela gere para atender isso. A Faculdade de Direito, ela não tem recurso específico. Quem administra é a Prefeitura do Campus. E nós, como gestores, temos a responsabilidade de solicitar adequadamente para a Prefeitura do Campus esses reparos. Na minha percepção, a coisa mais urgente que nós temos aqui chama-se banheiro. Nós, mulheres, passamos por privações dentro da Faculdade de Direito. Eu, principalmente, que entro na sala de aula e tomo, quem é meu aluno sabe disso, eu tomo 1 litro de água em 2 horas de aula. Então, eu saio da sala de aula desesperada por um banheiro. As meninas estão lá apertadas também, e eu peço para elas, por favor, prioridade para os jovens há mais tempo. Fiquem na porta, segurem para que eu possa ir ao banheiro. No banheiro que não tem porta, tá certo? Então, a prioridade básica, urgente, aqui e agora, é solicitar da Prefeitura do Campus que coloque porta e que conserte os banheiros que não estão funcionando. Principalmente para manter a dignidade de todas nós, mulheres dessa universidade. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Vamos agora ao terceiro bloco de perguntas. Eu vou pedir ao Dom Pedrito que vem aqui sortear. Dom Pedrito, por gentileza, nosso... Eu acho que o problema nos rins do Pedrinho foi no dia que ele encontrou um poste no meio do caminho. Quase ele mata o poste. Escolha a ordem que pega. Isso, pronto. Quem é? Vamos lá. Chapa 10 irá fazer a pergunta. 1 minuto. Sabendo, então, dessa sobrecarga de trabalho que foi debatida aqui, a precariedade dos recursos humanos, falta de uma política institucional de infraestrutura adequada, temos trabalhado para a valorização do cuidado das pessoas dessa faculdade. Em 3 turnos, identificamos propostas apresentadas na chapa da senhora, candidata. Quanto ao registro de candidatura, consta lá na proposta que vai alocar técnicos administrativos para apoio aos projetos dos docentes, né, que aí os docentes terão, então, um técnico administrativo para fazer esse apoio. Então, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria se pretende implementar essas ações concretas, sustentáveis, da promoção da saúde mental e física dos técnicos administrativos em educação e os docentes e discentes dessa faculdade, assegurando, então, esse espaço de escuta, né, e garantir aos técnicos como eles vão, além das atividades que eles já têm, ainda assumir outras atividades nessa realidade difícil que está na Universidade Federal do Amazonas. 3 minutos para a resposta. Muito obrigada. Na verdade, isso é planejamento. Nós precisamos planejar as atividades. Os professores precisam implementar os projetos de extensão.
E para implementar, eles precisam do apoio dos técnicos. E nós temos técnicos dentro da Faculdade de Direito com condições de apoiar os professores na regularização desses projetos. E é fundamental que a gente possa fazer um diagnóstico das capacidades dos técnicos, de como eles vão... Esse não é um projeto particular do ROC que ele vai fazer, não, na advocacia. Não, é um projeto de pesquisa, ou um projeto de extensão, ou um projeto de ensino. É por isso que nós temos técnicos preparados na área de educação dentro da Faculdade de Direito. Se nós temos esse suporte técnico, por que nós não podemos utilizar essas capacidades dos nossos técnicos? É possível que os técnicos da Faculdade de Direito possam contribuir, e muito, no processo de execução da pesquisa, do ensino e da extensão, na regulamentação desses projetos. Eu, que faço projeto de extensão todos os anos, eu sinto a dificuldade. Porque não é fácil. Eu normalmente faço no custo restrito, que é um projeto mais simples. Mas mesmo no custo restrito, como eu tenho em regra 130 alunos, esse é o básico das minhas turmas, porque eu dou aula no primeiro período e no 10º. Agora, no 10º período, Silvinha ali é minha monitora, eu tenho 70 alunos à noite e 60 à tarde. Então, essa é a regra das turmas que eu atuo. E essa é a regra de todos os professores, praticamente. Professor Ananias, professor Tiago, professor Roque, professor Adriano. Essa é a regra, a não ser disciplinas que são optativas. Então, para a regulamentação desses projetos, é necessário que os técnicos façam esse apoio. E não é projeto pessoal, tá? Aqui não se faz projeto pessoal, se faz projeto institucional. E como institucional, ele precisa do apoio da estrutura da universidade para ele funcionar. Senão a gente não consegue fazer. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Professora Dorinete, agora a sua pergunta ao professor Adriano, encerrando a segunda rodada de questionamentos. Professor Adriano, ele comentou sobre o espaço da Jaqueira, que já está tudo garantido, que já está tudo resolvido. Gostaria que ele detalhasse melhor esse tipo de coisa, já que já está tudo pronto, só para funcionar. Obrigado. É só para registrar que o prédio da Faculdade de Direito, no espaço lá da Praça dos Remédios, pertence historicamente a esta faculdade. Eu não abro mão, mesmo que tiver que judicializar contra a reitora. Eu faço isso sem problema nenhum. O prédio está no nome da UFAM, está no nome da UFAM agora, professora, porque eu fui na SPU e conversei na SPU, o prédio estava no nome da União. E agora o professor Pulga recebeu, em outubro do ano passado, eu coloquei no grupo de comunicação o registro, no registro público, no nome da Universidade Federal do Amazonas. Mas o prédio pertence a essa faculdade, ele é histórico. Inclusive tem um movimento em Manaus chamado Salve a Jaqueira, que defende aquele prédio para a Faculdade de Direito. Então, caso a reitora mude de ideia e coloque igual ela queria colocar a Igreja Católica lá dentro, eu judicializo. Não tenha dúvida nenhuma. Minha postura vai ser beligerante com ela, porque aquele prédio pertence a nós, Faculdade de Direito. E com relação ao orçamento, a manutenção de banheiro, eu quero registrar o seguinte: a gente demanda da PCU, o Paulo já deve ter aberto, junto com a Jamile e o Cláudio, mais de 400 OS esse ano. Todavia, a gente manda a OS, manda pelo SEI, e a resposta sempre é a mesma: o orçamento já acabou. A UFAM deve R$ 1.600.000 para a empresa que faz manutenção predial. Então, a empresa não tem condições nem de realizar a manutenção predial. A PCU, né, recebe o orçamento da UFAM, aprovado sim pelo Conselho de Administração, e tem um relator. O relator do orçamento no CONSAD, a cada ano é sorteado um dos conselheiros. Eu fui o relator desse ano. Então, assim, a manutenção predial nós demandamos dioturnamente da prefeitura, só que não temos orçamento para fazer essa maravilha, né? Essa maravilha que a gente tanto sonha aqui na faculdade.
e a gente vai fazendo as coisas assim como pode. Sim, atrás de um cargo público, existem pessoas, e essas pessoas a gente conversa diuturnamente. O prédio lá do centro, foi criada uma comissão, a comissão da Prefeitura do Campus, a Faculdade de Direito, o IFAM e a Secretaria Municipal de Urbanização. E nós elaboramos o projeto e foi aprovado o projeto de reforma simplificada daquele prédio. R$ 2.808.000. O senador Omar Aziz, se a reitora estiver mentindo, porque ela declarou na colação de grau em agosto, lá da faculdade, aqui no nosso auditório, que ela tinha conseguido o orçamento e o senador Omar Aziz ia destinar o orçamento para a revitalização do prédio. Então, a reitora deve estar faltando com a verdade. Eu quero acreditar que não, tá? Então, o projeto está aprovado. A emenda chegando, nós vamos ter que efetivar a implementação dessa emenda para que o prédio seja reformado. A Praça dos Remédios está linda. A prefeitura revitalizou todo aquele espaço. A igreja já foi reformada. Obrigado. Bom, muito obrigado aos dois candidatos. Temos agora a terceira fase do nosso debate. Nesta fase, nós pedimos que, os interessados em questionar fizessem... Bom, nós temos 8 alunos e servidores e participantes deste momento especial interessados. Então, eu vou... os números foram colocados. Não tem problema, porque o número está aqui. O número está aqui. Então, vou começar com o professor Adriano. Escolha um. Você vai tirar um para saber qual é o... Pode ler o número? É 2. Número 2 é o Tiago Galeão. Professor Tiago, nosso querido mestre, coordenador do programa de mestrado em Direito. Deve, por gentileza, essa voz. Tiago, que legal. Bom dia a todas e todos. Primeiro eu gostaria de parabenizar por esse momento, em nome das duas chapas. Acho que é um momento histórico, não tenho certeza que é um momento histórico para a nossa faculdade. É o exercício da democracia. Isso é muito bom de ser visto e de ser exercido. Bom, eu queria oportunizar para as duas chapas a manifestação sobre uma pergunta que até estava no primeiro bloco de perguntas, mas como são muitas e o tempo é curto, se possível, eu gostaria que as chapas se manifestassem sobre... Ai, meu Deus, tá. Ok. A pergunta é: quais são as medidas que a chapa pretende adotar para prevenir e lidar com situações de machismo, homofobia, transfobia e racismo, promovendo um ambiente de respeito, inclusão e igualdade no curso? Obrigado. Chapa 2 começa a responder. Quanto tempo? 1 minuto. Eu sou uma mulher preta e índia. Então, eu sofri nesse processo eleitoral todo tipo de violência que vocês possam imaginar. Todo tipo de violência. E eu, como diretora, pretendo evitar esse tipo de coisa. E nós precisamos debater esse tipo de coisa dentro da universidade. O machismo, o racismo, a misoginia na faculdade de Direito não é brinquedo, não. Então, eu, como diretora, como sofro todas as violências, pretendo fazer o possível para que nós possamos dialogar e até o impossível para evitar esse tipo de coisa. Nós não podemos ter isso no espaço democrático. No espaço democrático, a gente precisa respeitar o outro. Eu posso não concordar com você,
mas eu tenho que respeitar a sua voz. Professor Adriano. Obrigado. Nesse plenário aqui, eu fui relator da resolução sobre o GLBTQIA+. A resolução da UFAM, eu relatei. Estava bem nesse cantinho aqui, quando eu relatei. Então, como professor de Direito Internacional Público, nós temos vários tratados internacionais que o Brasil deve respeitar, principalmente na relação da igualdade das pessoas, igualdade de gênero, igualdade de todas as formas. E buscamos institucionalizar. Nós vamos buscar institucionalizar com a criação de um núcleo no qual nós vamos trabalhar a discussão, não de forma pessoal, mas de forma institucionalizada, com políticas, regramentos e seguindo as resoluções da UFAM, seguindo as resoluções de leis federais e de tratados internacionais, na busca dessa luta que é coletiva, não é individual. Essa luta tem que partir de todos. Essa luta é uma consciência de que nós temos que ter uma cultura do respeito ao próximo. É aquele que eu coloquei no número 3, Larissa Souza. Olá, bom dia. Eu me chamo Larissa, sou mestranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade. A minha pergunta também é relacionada a gênero, porque nós sabemos que as mulheres são as maiores vítimas de casos de assédio, de violência institucional. E eu gostaria de saber como que as chapas veem a questão da denúncia de casos de assédio sexual, moral, intimidação, principalmente porque nós estamos em um ambiente em que, por exemplo, as mulheres ainda são muitas das vezes silenciadas e sofrem constantemente diversos tipos de violência. Obrigada. Só confirmar se eu não errei. Chapa 10, né, para responder. É que são exatamente iguais. Vamos lá. Pergunta interessante, Larissa. Na minha gestão, eu tive o desprazer, não falo orgulho, eu tive o desprazer de ter que abrir 2 processos administrativos disciplinares. Um foi exatamente por causa de uma situação dessa. Porque eu acho que o gestor ele é obrigado a tomar decisões. Você tem que tomar decisões. E essa decisão, para mim, foi uma decisão muito difícil, porque era um professor. Então, a gente tem que tomar decisões. E, pasme, essa decisão chegou à administração superior e o reitor da época suspendeu a continuidade do processo administrativo disciplinar. Então, a gente tem que tomar decisões. Teve uma outra situação que uma coordenadora de curso foi assediada e também o PAD está começando. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar posturas sérias, institucionais. Isso não é aceitável. A vulnerabilidade da mulher não pode ser mitigada, ela não pode sofrer assédio em decorrência de gênero. Eu sou esportivos aqui. Certo? Posso começar? Então vamos lá. É uma situação extremamente grave. Eu já sofri vários assédios e um assédio institucional. Não é isso, professor? Um assédio institucional no qual eu passei por todas as violências institucionais que possam ser ditas. E sair desse processo, as questões, eu concordo com o professor Adriano, elas não são pessoais, elas são institucionais. Tanto é que a professora Dorinete, ela não se sente agredida
porque, na verdade, estão agredindo todas as mulheres da universidade. Não é a professora Dorinete, não. É por isso que a professora Dorinete está firme e forte aqui com vocês. Belíssima. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora, como combinado, eu vou tirar o último número. Vamos lá. Está aqui dentro, com certeza. Número 6. Márcia. Márcia Josane Lira. Deixa eu sortear logo quem vai responder primeiro. Pronto. A pergunta será respondida na seguinte ordem. Chapa 10 primeiro e chapa 2 no segundo momento, tá bom? Em primeiro lugar, bom dia. Para quem não me conhece, eu estou na universidade desde 1983, como eu tinha conversado com o Roque. Primeiro como aluna de graduação, primeira graduação, depois como professora, hoje aposentada, do curso de Letras, Pedagogia, curso de Psicologia, né? Sou psicóloga também, e agora graduando em Direito. Antes que todo mundo na universidade começasse a falar em assédio, eu experimentei de assédio e de misoginia durante toda a minha carreira acadêmica. E fico muito feliz de poder tratar, e é por isso que eu vou pedir que ambos os candidatos intensifiquem melhor as suas propostas para o combate à misoginia, mas que incluíssem também a transparência de gestão administrativa e a questão do respeito à nossa condição de mulher quanto ao uso das instalações, sobretudo de banheiro e acessibilidade. Eu sou uma senhora de 61 anos e eu não consigo subir a escada para ter aula na sala 7. Já fui, inclusive, reprovada por causa disso. Muito obrigado. Tá bom? Pela ordem. Obrigado, Márcia, pela excelente pergunta. Aquele elevador está parado, a plataforma elevatória ela está parada por causa de um relé de R$ 28,00. O furtado é o responsável por esse contrato lá na PCU. A gente pode até duvidar que a UFAM não tem R$ 28,00 para comprar um relé. Tá? Então, assim, o banheiro feminino, nós fizemos um mapeamento, encaminhamos na gestão do professor Silvio Mário Pulga Ferreira e entregamos para a professora Tanara Lauschner, que o mapeamento de todos os problemas da Faculdade de Direito, da questão de infraestrutura. Tem fotografia dos banheiros femininos sem porta, tem estrutura que está vazando água, e resolvemos o problema de 2 banheiros aqui, porque nós fechamos o banheiro e fechamos o registro. Então, é uma solução que a gente vai falar que é uma solução e dar risada, né? Porque a solução é fechar o banheiro e fechar o registro. Então, a questão da infraestrutura é problema, mas nós temos que lutar por isso todos os dias. Obrigado. Professora Dorinete. Vou falar especificamente, já que é 1 minuto, sobre misoginia, que é algo que muito nos assola. Acredito, professora, que nós devemos fazer um processo de conscientização e de debate com professores, técnicos e discentes, alunos. Por quê? Porque esse é um processo que ele não é localizado, é um processo sistêmico e a gente precisa romper esse ciclo. Então, nós precisamos fazer de forma sistemática cursos, debates, nós precisamos ir para o auditório, sentar, nós já fizemos algumas vezes isso, mas é muito pouco para o que é necessário. Porque as pessoas precisam aprender a respeitar as mulheres, a respeitar o nosso espaço, a não apagar a nossa imagem. Porque muitas vezes a nossa voz, ela é silenciada. Isso não pode acontecer. Muitíssimo obrigado. Encerramos. Pois não? Radar Amazônico poderia fazer uma pergunta? Podemos? Comissão Radar Amazônico? Pode sim. Pronto. Comissão concordando. Muito obrigada, bom dia a todos. Pauline, Radar Amazônico. Eu queria perguntar para ambos os professores. Só um minutinho.
só para fazer também no microfone. Grava e... Agora sim, Pauline Lima, do Radar Amazônico. Gostaria de perguntar para ambos os professores o que de fato, na prática, eles têm em mente fazer para que esse novo quadriênio seja diferente, tendo em vista que o professor Adriano, se eleito, vai para um novo quadriênio, né, será reeleito, no caso, e a professora vai entrar aí fazendo um marco histórico, se eleita, sendo a primeira diretora da faculdade. Rapidamente, o sorteio vai ser... Chapa 10 começa. Excelente pergunta do Radar Amazônico. Nas nossas perguntas, né, que foram direcionadas pelos professores para as chapas, tem 3 coisas para mim que são importantes e que nós vamos intensificar se reeleito formos. A primeira é o cuidado com as pessoas. Nós vamos manter o cuidado com as pessoas. Isso é prioridade. Não só para mim, mas eu acho que é para todos os professores, técnicos administrativos e alunos dessa faculdade. Então, cuidar das pessoas é ir além. É a gente disponibilizar convênios, né? Nós temos a possibilidade da criação de convênios com o NAP, da Faculdade de Medicina, para encaminhar as pessoas que precisam de apoio e que não têm condições financeiras de pagar um plano ou ir até um médico particular. A segunda questão, que para mim é de suma importância, nós vamos intensificar a questão da infraestrutura. Então, nós temos que manter a infraestrutura, e quando eu falei para a reitora, na reunião do Conselho de Administração, que nós estamos em falência múltipla dos órgãos, isso é verdade. Então, nós temos que buscar manter a estrutura, e a minha preocupação não é para esse ano, é para a volta às aulas, em março do ano que vem. Porque se a gente não fizer uma manutenção predial dos banheiros, da estrutura física, ar-condicionado, quando nós voltarmos em março, para começar as aulas em março, nós vamos começar a ter problemas maiores do que nós temos hoje. Então, nós temos que cuidar dessa infraestrutura. Com relação à acessibilidade, instalar a plataforma elevatória nesse andar. Porque os alunos não vão na coordenação e nem na direção se tiver alguma deficiência. E o terceiro aspecto que nós vamos intensificar, e o professor Daniel trabalha nessa área política, é a questão das parcerias. Parcerias com órgãos públicos e órgãos privados. Nós criamos o banco de talentos. A partir do momento que o escritório pedir para a gente a indicação de estagiário, não vai ser eu que estou indicando, não é o professor Daniel, não vai ser o professor Thomas, vai ser um banco que vai estar preparado para encaminhar o currículo dos alunos. Então, nós teremos parcerias com instituições que nós vamos buscar, Águas do Amazonas e Águas de Manaus e Amazonas Energia, para tentar trabalhar na parte de mediação e conciliação dos seus recebíveis, e que eles repassem parte desse recurso para a Faculdade de Direito, principalmente para a instalação do núcleo de prática lá no centro da cidade, no prédio que talvez não vão receber, que esteja limpo, não tenha nada, nem de imobiliário e nem de tecnológico. Então, buscar essas parcerias é fundamental. E nós queremos, por fim, professor Roque, agradecer a sua disponibilidade, muito obrigado, a disponibilidade da comissão, que está levando esse processo a sério. O professor Thomas já é histórico, presidente dessa comissão, né? Ao Radar Amazônicos, aos discentes que aqui se encontram, aos professores, aos técnicos administrativos e a outra chapa. Muito obrigado pela participação de vocês nesse processo. Professora Dorinete, 3 minutos para a sua resposta, e depois teremos um tempo de 1 minuto para as considerações finais, pode ser? Perfeito. Então, vamos lá. Calma. Arrumada? Podemos? Então, vamos lá. Primeiro, gestão. Transparência. Eu acho que isso é fundamental na gestão. Nós estamos propondo uma coisa que é muito simples. A gente precisa fazer um diário eletrônico nosso para comunicar todas as decisões dos colegiados. Não é para a gente ficar colocando no nosso grupo de comunicação parabéns 50 vezes para todo mundo. Não é para isso o grupo de comunicação.
O grupo de comunicação é para informar a transparência da gestão. Então, isso é importante, é necessário que tenha. É preciso ter esse diário para a gente fazer essa comunicação mais direta. Sobre a questão dos recursos, é importante, nós não podemos nos restringir ao orçamento público, porque ele é mínimo e a Faculdade de Direito não tem esse orçamento. Essa questão de parcerias público e privado é muito importante e é possível. Nós fizemos uma proposta da nossa chapa de organizar e de regularizar uma associação de ex-alunos. Era um desejo do professor Marcelice fazer essa associação. Por meio dessa associação, nós obtermos recursos para consertar um banheiro que precisa de uma porta, trocar um vaso. Então, isso é possível. É possível também que a gente possa fornecer o que nós temos de melhor na Universidade Federal, que é a nossa capacidade técnica. Nós podemos fazer os cursos de especialização e ter recursos também para dentro da universidade. É possível fazer parcerias com o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, da Receita Federal. Isso tudo é possível se nós nos organizarmos adequadamente. E se nós tivermos essa associação, o recurso vem direto, não precisa ir para o orçamento público da Universidade Federal do Amazonas. Mas se não tiver, também pode ir direto e a gente negocia esse recurso. Então, é possível, sim, nós termos parceiros para viabilizar determinadas coisas. O principal da gestão nesses 4 anos, acredito que é o cuidado, com certeza. O cuidado com todos. E o cuidado com respeito. Não o cuidado de uma narrativa, mas o cuidado quando eu digo que vou cuidar, eu escuto o outro. Eu não fico só dizendo que eu cuido e não deixo o outro falar. Eu cuido e eu escuto. Muito obrigada. Bom, agora, fazendo a presidência aqui entende que seja importante a gente fazer a última manifestação, na verdade, de encerramento desse debate. Será conferido 1 minuto à chapa 10 e logo em seguida à chapa 2, 1 minuto para as suas considerações finais. Obrigado, professor. Como eu já agradeci todos, né, os agradecimentos de todos, eu vou aproveitar para fazer um resumo, então, do que nos impulsionou aí para uma reeleição. Primeiro, a necessidade de fortalecer a identidade dessa faculdade. Segundo, o desejo de promover a excelência acadêmica por meio da troca de experiência entre docentes, discentes e técnicos administrativos. A urgência em defender essa universidade pública. Nós temos que fazer a defesa dela ou coletivamente ou individualmente, quando necessário. Ainda, nós temos a intenção de consolidar fóruns que nós ainda começamos e ainda não terminamos. Nós vamos manter esses fóruns de discussões e nós vamos intensificar para que eles se tornem permanentes, professora Carla, direito à desconexão. Nós temos também estimular a atividade de extensão e inovação. Nós tivemos o primeiro PIBIT esse ano, que foi da professora Sâmara. Então, nós temos que buscar bolsas em outros lugares dentro da própria Universidade Federal do Amazonas. Nós temos que democratizar o acesso. Muitíssimo obrigado. Professora Dorinete, 1 minuto. Considerações finais. Não fiz os agradecimentos, vou fazer. Muito obrigada a todos, ao Radar por transmitir esse momento histórico que nós estamos vivendo. Muito obrigada à equipe que organizou esse processo. Professora Carla, professor Thomas, Sandra querida, você sempre proativa. Muito, muito obrigada ao trabalho de vocês. Sem esse trabalho, nós não teríamos esse momento. Muito obrigada às nossas alunas. Olha que coisa boa, que maravilha. Nós temos muitas alunas aqui. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigada por prestigiarem esse momento. Esse momento é histórico para a Universidade Federal do Amazonas. Nós podemos ter
a primeira mulher eleita na Faculdade de Direito. Nós podemos ter a primeira mulher compondo, e uma mulher preta, tá? Mas não uma mulher preta qualquer, uma mulher preta indígena, de cultura indígena. Muitíssimo obrigado. Isso é muito claro. Muito obrigada. Obrigado a todos. Eu quero aqui também, para encerrar esse nosso debate, fazer um agradecimento muito especial ao Radar Amazônico pela disponibilidade de participar desse processo histórico de eleição na Faculdade de Direito. Talvez aqueles alunos malucos que reuniram na praça dos Remédios, com o CAD lá, o CAD atuante, o CAD com vários professores, com vários alunos lá, eu me lembro bem, era no mês de outubro, né? Um CAD que conseguiu reunir um grupo de alunos, levou um professor e ali nasceu essa ideia. E se hoje a gente discute esse processo, é porque lá atrás alguém ousou em disputar com a FES, e o CAD aqui, o Lucas, quero parabenizar aqui o CAD pela manifestação, sempre presente. E, na verdade, todos os alunos também são do CAD, né? Eu costumo dizer, o CAD somos nós que lutamos aqui cada dia, e o CAD tem um papel importante. Então, agradecimento ao Radar, agradecimento ao CAD, agradecimento a cada aluno que se disponibilizou vindo uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, para discutir o futuro da faculdade. Aqui a gente está discutindo isso. São 2 extraordinários professores, com 2 vices ainda mais maravilhosos ainda, amigos, todos nós somos amigos como os colegas de trabalho. E nós temos aqui uma comissão eleitoral que eu quero dizer a Sandra, a professora Carla, sempre atuante, sempre participativa, o nosso decano da Faculdade de Direito, professor João Thomas, e eu quero agora pedir uma salva de palmas para todos os aqui que estão presentes. Muitíssimo obrigado.